Capítulo 2. Das definições. Artigo 9º. O uso, a ocupação e o parcelamento do solo na área urbana e na área rural serão estabelecidos através de índices e parâmetros técnicos fixados nesta lei, levando-se sempre em consideração as potencialidades e condicionantes referentes ao anseio social, cultural, econômico e ao meio ambiente. Artigo 10. O uso, a ocupação e o parcelamento do solo passam a ser disciplinados por normas referentes. Inciso 1º. A zona e a caixa da via, em que o lote se situa. Inciso 2º. Aos índices urbanísticos que definem a ocupação e o aproveitamento do lote. Inciso 3º. A hierarquia da via, que dá acesso ao lote. Inciso 4º. A categoria de uso da edificação. Artigo 11. São índices urbanísticos reguladores da ocupação do solo. Inciso 1º. Caixa da via. Inciso 2º. Coeficiente de aproveitamento. Inciso 3º. Taxa de ocupação do embasamento e da torre. Inciso 4º. Taxa de permeabilidade. Inciso 5º. Dimensões mínimas do lote. Inciso 6º. Recuo frontal, lateral e fundos. Inciso 7º. Número máximo pavimentos. Inciso 8º. Altura máxima. Inciso 9º. Altura máxima embasamento. Inciso 10. Taxa de intervenção. Artigo 12. Para efeitos dessa lei, considera-se: Inciso 1º. Alinhamento de muro. Limite entre o lote e o logradouro público locada pelas autoridades municipais competentes. Inciso 2º. Altura máxima. A dimensão vertical máxima da edificação, expressa respectivamente em quantidade de pavimentos, torre, e metros, altura da cumeeira, ou do embasamento, medidos de seu ponto mais alto até o nível do ponto médio do alinhamento frontal do lote. Inciso 3º. APP. Área de preservação permanente, protegidas por legislação específica. Inciso 4º. Área construída. É a soma da área coberta de todos os pavimentos de uma edificação, excetuando-se as áreas definidas no Código de Obras e Edificações. Inciso 5º. Atividade. Refere-se ao tipo de atividade econômica que será desenvolvida: comercial, serviços, industrial, etc. Inciso 7º. Calçada. Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres, e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Inciso 8º. Caixa da via. Distância em metros entre alinhamentos de muros. Inciso 9º. Coeficiente de aproveitamento, CA. É o número pelo qual se deve multiplicar a área do lote, para se obter a área máxima de construção nesse lote. Inciso 12. Cota. Indicação ou registro numérico de dimensões, medida, distância vertical entre um ponto do terreno e um plano horizontal de referência, obedecidas às diretrizes do CONAMA e análise técnica de risco da Defesa Civil. Inciso 13. Cumeira. Parte mais alta do telhado, onde começa a descida de suas águas. Inciso 14. Divisa. Linha que separa o lote das propriedades confinantes. Inciso 15. Edificação. Unidade construída seja para fins residenciais, comerciais, industriais ou outros. Inciso 16. Edificação de uso misto. Edificação cuja ocupação é diversificada, englobando mais de um uso. Inciso 17. Embasamento.
Para efeitos desta lei, embasamento constitui a parte da edificação formada pelos primeiros pavimentos, que pode ou não ser construído sobre as divisas laterais e barra ou de fundos, em conformidade com a zona e via em questão. Será medido do nível do ponto médio do alinhamento frontal do lote até o seu ponto mais alto, platibanda. Inciso 18. Empena, fachada. Elevação das paredes externas de uma edificação. As empenas são classificadas em: alínea A. Empena principal. É a que contém abertura para iluminação e ventilação dos compartimentos de permanência prolongada, pode ser aberta ou fechada. Alínea B. Empena secundária. É a que contém abertura para iluminação e ventilação dos compartimentos de permanência transitória, pode ser aberta ou fechada. Alínea C. Empena cega. É a que não contém qualquer tipo de abertura. Inciso 19. Empena aberta. É aquela que confronta uma das extremidades do lote. Inciso 20. Empena fechada. É aquela que se situa frente a outra empena do próprio edifício, sendo os recuos definidos pelo anexo segundo tabela A. Recuos lateral e fundos de torre em dobro. Inciso 21. Faixa de domínio. É a faixa de utilização pública obtida a partir do eixo da pista em direção a cada uma de suas laterais, definido pelos órgãos competentes nas vias federais, estaduais e municipais, conforme parâmetros estabelecidos nos anexos. Inciso 23. Altura igual a: altura medida entre a cota mais baixa do passeio e o piso do último pavimento. Inciso 26. Logradouro público. Parte da superfície da cidade destinada ao trânsito e ao uso público, oficialmente reconhecida e designada por um nome, de acordo com a legislação em vigor. Inciso 27. Lote. É o terreno resultante de loteamento, desmembramento ou englobamento para fins urbanos, com pelo menos uma divisa com logradouro público. Inciso 28. Lote mínimo. Parâmetros mínimos de testada, profundidade e área do lote para futuros parcelamentos. Inciso 29. Loteamento. É a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Inciso 31. Parcelamento da terra. Operação pela qual uma gleba ou terreno é dividido em parcelas. O parcelamento pode ser: alínea A. Loteamento, quando a área é dividida em lotes individuais, quadras e ruas. Alínea B. Arruamento, quando a área é dividida em quadras e ruas. Alínea C. Desmembramento, quando a área é dividida em porções menores, sem a abertura de novas vias. Inciso 32. Pavimentação permeável ou drenante. É aquela que permite o escoamento e o esgotamento de excesso de águas pluviais. Inciso 33. Pavimento. Para efeitos desta lei, espaço compreendido entre dois pisos consecutivos, suas dimensões máxima e mínima são regulamentadas pelo Código de Obras. Inciso 34. Pé direito. Para efeitos desta lei, a distância vertical entre pisos de um compartimento com o seu superior, suas dimensões máximas e mínimas, são regulamentadas pelo Código de Obras. Inciso 35. Perímetro urbano. Limite entre área urbana e área rural. Inciso 36. Platibanda. Coroamento de uma edificação, formado pelo prolongamento das paredes externas acima do forro. Inciso 37. Recuos. Representam as distâncias mínimas, que devem ser observadas entre as edificações e as divisas do lote, constituindo-se em recuo frontal, lateral e de fundos. Inciso 23. Sistema viário.
É o espaço público, por onde as pessoas circulam, a pé ou com auxílio de algum veículo, articulando, no espaço, todas as atividades humanas intra- e interurbanas. Inciso 39. Taxa de intervenção. É a porcentagem do lote, que poderá ser utilizada para acessos, áreas de lazer, estacionamento, desde que estes não possuam cobertura. Deverá ser pavimentada, sempre que possível, com material permeável ou drenante. Inciso 40. Taxa de não intervenção. É a porcentagem do lote, que deverá ser mantida coberta por vegetação nativa. Estas áreas deverão ser conservadas ou recuperadas. Inciso 41. Taxa de ocupação, TO. É a relação percentual entre a área da projeção horizontal da edificação e a área do lote. Inciso 42. Taxa de permeabilidade. É a relação entre a área permeável, que permite a infiltração da água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação não drenante, e a área do lote. Inciso 43. Testada. Comprimento da frente do lote, expressa em metros, medida entre as divisas laterais do lote, que coincide com o alinhamento do logradouro público. Inciso 44. Torre. Parte da edificação que é construída sobre o embasamento, e que pode ter índices construtivos diferentes do mesmo corresponde ao somatório do número de pavimentos. Inciso 45. Térreo. Pavimento térreo é aquele, onde está situado o acesso principal da edificação, segundo critérios estabelecidos em lei. Inciso 46. Uso. Atividade ou finalidade para a qual um lote ou uma construção foi projetado, destinado, ocupado ou conservado, como uso residencial, comercial, industrial, etc. Inciso 47. Via. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.